A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos trabalhando o livro de Neemias, esse livro maravilhoso, que tem muito a ensinar a mim e a você. O capítulo 10, o 11 e o 12, o 10 e o 11 diz que fala sobre o repovoamento das cidades. O 12, dos direitos dos sacerdotes e levitas. Então, é bom ler para ter conhecimento, mas essa parte nós vamos pular. Então, leia. Vamos aqui para o capítulo 13, do 1 ao 14, onde o tema é a importância de conhecer a Bíblia. Neemias, ele conhecia a Bíblia. Neemias, qualquer coisa, ele ia buscar o livro da lei, que era a Bíblia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Está lá em João 8,32. Então, para você e a mim combater, conversar algo da Bíblia, não é só ir para a igreja, não é só fazer a obra, é principalmente conhecer ela, para saber o que está falando. Eu lembro que faz tempo, no metrô tinha duas senhoras conversando, e elas disseram, irmã, bem que a Bíblia diz que rico não herdar o reino do céu, né? Porque tem aquela parte que o Senhor disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu disse, irmãs, olha, Jó foi o homem mais rico do Oriente. Depois de todo o sofrimento, Deus deu a ele tudo em dobro. Salomão nem se fala. Deus disse que nunca daria riqueza nem sabedoria depois dele. Davi foi o rei mais conceituado de Israel. Até hoje, os melhores hotéis têm o nome do rei Davi. Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Já vi pessoas criticando de um pastor falecer e seu filho ficar no lugar dele. É bíblico isso. Arão era sacerdote, os filhos de Arão foram sacerdote, né? Eli era sacerdote, os filhos dele. Então, depois pecaram, morreram, isso é fato. Mas isso é bíblico. Então, é bom a gente ler a palavra, para não falar coisas que não batem com a palavra. Por isso que eu coloquei o tema aqui, a importância de conhecer a Bíblia. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se você vai ver à tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite. Vamos aprender? Eu já disse que eu tenho um problema que passa do nariz para a garganta. Isso incomoda quando eu começo a falar, mas isso não vai empatar de eu falar da palavra. Neemias 13. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Você entendeu? Que aqueles estavam lendo a lei da época de Moisés em voz alta. A importância de conhecer a palavra. Isso porque o povo de Amon e de Moabe não havia dado comida nem água aos israelitas na sua viagem, quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Veja que esse povo não fez nenhum bem a Israel. Mas quando Balaão foi pago pelo rei dessas nações para amaldiçoar o povo de Deus, o nosso Deus virou maldição em bênção. Isso quer dizer que macumba, feitiçaria, encantamento não pega no povo de Deus. Quem é fiel, isso é bobagem. Então, se você gasta dinheiro com isso, não faça isso. Porque o povo de Deus são protegidos e abençoados pelo nosso Deus. Aleluia. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Está vendo a importância de ler a palavra? Para saber quem é quem? Porque às vezes não adianta você ficar perto de pessoas, até do próprio povo de Deus, que fala de você, que zomba, que critica. Isso não é amizade, isso não é respeito. Então, cada um no seu quadrado, não é verdade? Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Veja que esse sacerdote Eliasibe
Ele havia se ligado com Tobias por laços de parentesco, tinha se casado, né, com uma parente, ou foi filha dele. Mas isso não pode misturar na casa de Deus. Independente de ter família, que todos trabalham, estão na casa de Deus, só não se pode misturar as coisas. Neemias tinha visão do alto para isso. Por isso havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes era guardada as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados do templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite dado para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Essa sala ela era consagrada a guardar os utensílios da casa de Deus. Mas esse sacerdote deixou que Tobias fizesse parte dessa sala, tomasse posse dela. Mas Neemias era um homem sério. Neemias tinha as coisas de Deus, tudo como sagrado, né? Porque Jesus disse, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E a gente não pode misturar. Aí pega uma coisa de Deus emprestada, depois não devolve, quebra. Que isso? O que é nosso, o que é de Deus é de Deus. Eu admiro muito Neemias, Davi, Paulo, porque eles tinham palavra. Eles não misturavam as coisas, sim, não. E esse tipo de atitude, Deus honra. Porque com Deus o que passa disso é maligno. Sua palavra tem que ser sim, não. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque o ano 32 do reino de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Quer dizer, quando essa sala foi entregue a Tobias, Neemias está relatando que não estava lá. Mas depois de algum tempo ele deixou que eu voltasse. Neemias era um homem de responsabilidade. Ele foi lá passar o relatório para o rei, onde ele era copeiro, e com pouco tempo o rei mandou que ele voltasse. Porque quem tem responsabilidade no trabalho, existe confiança, respeito, né? O servo de Deus, por onde ele passa, ele tem que ter sim, não. Respeitar o horário, fazer as coisas corretas com seus patrões, não pegar o que é dos outros. Neemias tinha essa qualidade de seriedade, de responsabilidade. E o líder verdadeiro da casa de Deus é assim. Deus conta com pessoas com esse tipo de atitude. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixado que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Por quê? Porque ele honrava as coisas de Deus. Neemias ergueu a cidade, construiu de novo. Então, ele sabia o valor do que era a casa de Deus, os departamentos na casa do Senhor. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que o objeto do templo, as ofertas dos cereais e incenso, fosse colocado ali de volta. Neemias jogou as coisas de Tobias fora e mandou purificar a sala. Se uma sala do templo ela tem que ser purificada, ela é abençoada, você imagina você estar no altar de Deus. Prega no altar e vive de outro jeito no dia a dia. Louva para Deus e fica vivendo de outra forma, agindo como se aquilo não tivesse nada. Você é templo e morada do Espírito Santo, como eu sou. Aí de noite está louvando, né? Ou trabalhando com as crianças, com os jovens, mas no dia a dia mente, escarnece, zomba, faz patotinha. Como é isso? Se a própria sala, quando Neemias expulsou os móveis de Tobias de lá, ele mandou purificar. Onde eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Como é que a gente anda de qualquer jeito? Tem gente que diz que eu quero ser santa demais. Não, irmão. Eu luto para ir para o céu. Ah, Beta é chata, Beta é isso, Beta é aquilo. Sou. Na casa de Deus, as coisas sagradas. Porque se é para mim estar na casa de Deus de qualquer jeito, eu volto para o mundo. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo que se fez em nós se fez novo. Se uma sala teve que ser purificada
para colocar os utensílios de volta, como é que eu e você vivem de qualquer jeito? Onde um dia a gente vai morar no céu? Temos que pensar nisso, isso é muito sério. Eu soube também que os músicos do templo e os outros levitas haviam saído de Jerusalém, voltando para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Veja, tudo isso Neemias soube. Neemias saiu um pouco para começar a virar bagunça. O verdadeiro líder, ele anda com visão de águia, olhando tudo na igreja, vendo o que está certo e o que está errado. É como o obreiro, vai para a igreja no dia que quer, está errado isso. Ele deve satisfação ao pastor. Lembre-se que aqui era uma sala que teve que ser purificada. Não, existem dias que você vai cuidar dos seus bens, do seu trabalho, do seu comércio, com certeza. Você também tem que sair com sua família, não tenho dúvida disso. Agora, usar isso para estar mentindo, para não ter responsabilidade na casa de Deus, não dá. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não foi chamado pelo pastor, você foi chamado por Deus. Então, na casa de Deus, os responsáveis não podem viver de oba-oba. Eles têm que ter seriedade com as coisas de Deus. E Neemias tinha. Então, repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois, trouxe de volta para o templo os levitas, os músicos, e os coloquei de novo nos seus postos. Ele repreendeu as autoridades. Por que ele repreendeu? Porque ele era sério, porque ele tinha responsabilidade, porque ele não estava aceitando aquela desordem. Só foi ele dar as costas, começou. Aí todos os povos de Israel começaram de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Só foi ele voltar, colocar tudo em ordem, começar a devolver o que era de Deus. As ofertas, os dízimos. Sabe o que é isso? As pessoas têm que ver no líder seriedade. Tem que ver responsabilidade. Tem que ver pontualidade. Tem que ver ordem para poder confiar e também trabalhar na obra. Aqueles que são sérios. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos dos seguintes homens e os sacerdotes Selamias, Zadok, escrivão, e um levita chamado Pedaias, como ajudantes deles, pois Anã, filho de Zacur, neto de Manatim, Matanias. Eu sabia que podia confiar nestes homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Uma coisa interessante. Esses homens que ele colocou ali, ele disse, eu sabia que eu podia confiar neles, porque eles eram honestos. Porque quando a pessoa é honesta, quando os levitas, quando os obreiros, cada um que tem sua instrumentalidade, tem um departamento na casa de Deus que trabalha honesto, a obra flui, a obra cresce. Muitas vezes é um pingo de gente, muitas vezes se faz de qualquer jeito, muitas vezes as coisas não fluem por falta de caráter, por falta de seriedade com as coisas de Deus. Porque o Senhor disse, quem for santo se santifique mais, e quem for sujo se suje mais. Porque a casa de Deus é santa. Veja que uma sala, ele expulsou tudo que era de Tobias e mandou purificar ela. Então, muitas vezes, porque aqui não flui, aqui não tem gente. Quais as suas atitudes? Tem ido pregar? Tem cuidado do povo de Deus, acolhido? Você mesmo tem responsabilidade no dia a dia, na feira que você dá, para as pessoas estar olhando? Porque muitos dizem, eu ia para aquela igreja, fulano é assim, assim, assim. Você é observado. A Bíblia diz isso. Para terminar, o 14. O meu Deus, lembre de todas essas coisas que eu tenho feito pelo temor, pelo teu templo e pelo seu serviço. Neemias podia dizer a Deus, Senhor, lembre de mim. Ele era ser humano, era falho, era. Mas ele andava com seriedade. Ele buscava as coisas de Deus para cada dia melhorar mais. Isso é um exemplo para mim e para você. Tem gente que diz, servir a Deus é veste, né? Temos que ser diferente. Não é só nas vestes, não. Porque o próprio Jesus disse aos fariseus que o exterior estava limpo e o interior estava podre, né?
lavava-se as mãos, tudo bonitinho, como se mandava a tradição, mas eram prostitutos, roubava as viúvas e as órfãs. E por aí vai, irmãos. Então, se vê a Deus, não só é veste, não. É de dentro para fora. É com atitude, com caráter, com garra e conhecendo a palavra. E tudo isso Neemias era, Paulo era, Pedro era. E foram homens pecadores, como Paulo, né? Um currículo pesado. Mas quando aceitou Jesus, que o próprio Jesus foi à procura dele, a minha e a sua, porque não é a gente que aceita Jesus, é ele que nos pega, tem que mudar. Tem que ser nova criatura, como Paulo mudou. Porque se vir a Deus na igreja de qualquer jeito, é oba-oba. E os olhos do Senhor são como chamas de fogos, diante dos bons e dos maus. Ninguém engana a Deus. Então lembre-se, a importância de conhecer a Bíblia, para cada dia a gente melhorar e errar menos. Vamos ser o Neemias. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.